Bom dia, pessoal. Que alegria estar aqui com vocês, comemorando os 45 anos do nosso partido, esse partido de luta. Quero agradecer, muito obrigada pela homenagem, pelo filme, não sabia que ia ter, muito obrigada. Mas só foi possível a gente chegar até aqui porque nós tínhamos vocês. Ninguém baixou a cabeça. Nossa militância foi muito firme, muito forte, sem medo de enfrentar tudo aquilo que nós enfrentamos. Se presidente Lula subiu de novo a rampa do Palácio do Planalto, vale a resistência, a resiliência da militância do partido e dos trabalhadores. Muito obrigada por vocês sempre terem acreditado. Muito obrigada. Eu queria aqui saudar o presidente Lula, saudar a Janja, prazer imenso estar aqui com vocês. Queria fazer uma saudação à Benedita, que está aqui, que nos brindou com uma música lindíssima, né? Ao nosso presidente da CUT, ao Evandro, ao Lindbergh, ao presidente da Fundação Perseu Abramo, Paulo Camoto, ao nosso governador do Piauí, nossa Júlia, Rogério, e queria fazer uma saudação aos membros da direção executiva do PT. E eu queria falar o nome de vocês e eu queria que vocês levantassem, porque a gente só dirige um partido no coletivo, não no individual, e vocês fazem muita diferença no dia a dia do PT. Então, saudar aqui a Anne Moura, Camila Moreno, Gleide Andrade, Henrique Fontana, Humberto Costa, Janaína Oliveira, Gilmar Tato, Joaquim Soriano, Zé Geraldo, Rosilene Rodrigues, Marcos Socol, Mártios das Chagas, Miziara Oliveira, José Guimarães, que também é nosso líder no governo, na Câmara, Nádia Garcia, Paulo Caires, Romênio Pereira, Saulo Dias, Viviane Martins. Muito obrigada, companheiros e companheiras, por andarmos juntos nessa caminhada. Valeu. Quero também saudar a direção da nossa gloriosa Fundação Perseu Abramo, dirigida aqui pelo companheiro Paulo Camoto. Saudar o Alberto Cantalice, o Breno Gomes, o Carlos Árabe, a Eli Coutinho, o Jorge Bitar, Mônica Valente, Nayara Torres e Walter Pomar. Muito obrigado, companheiros e companheiras, também pelo trabalho que vocês fazem conosco. Quero saudar aqui de maneira muito especial e agradecer o apoio da nossa companheirada do PT do Rio de Janeiro. Em nome do Joãozinho, nosso presidente do Diretório Estadual. Muito obrigada, Joãozinho, a você e toda a direção. E em nome do Tiago, nosso presidente do Diretório Municipal. Muito obrigada, viu, Tiago? Obrigada mesmo. Tá? Saudar aqui os nossos governadores, que eu já falei que estão aqui, o Eumano e o Jerônimo, obrigada por estarem juntos, né, com a gente. Saudar os nossos ministros, o Rui Costa, ministro-chefe da Casa Civil, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, Camilo Santana, ministro da Educação, Margarete Menezes, ministra da Cultura, Luiz Marinho, ministro do Trabalho, Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Nízia Trindade, ministra da Saúde, Márcio França, ministro do Empreendedorismo e da Microempresa, Luciana Santos, ministra de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Paulo Teixeira, ministro de Desenvolvimento Agrário, Cida Gonçalves, ministra das Mulheres, Aniele Franco, ministra da Igualdade Racial, Márcio Macedo, ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, e Alexandre Padilha, ministro de Relações Institucionais. Muito obrigada pela presença de vocês na festa do PT, e a gente tem muito, muito orgulho de ter vocês nas fileiras do nosso partido. Quero também saudar aqui, especialmente, os partidos que estão convidados. Siqueira, do PSB, obrigada pela presença e sempre por estar com a gente na caminhada. A Paula Corade, que está aqui representando o PSOL. Muito obrigada, Paula. E também queria agradecer o deputado Max Lemos, que representa aqui o PDT. Quero agradecer o Randolfo Rodrigues, que é nosso líder lá
no Congresso, o Jacques Wagner, que eu vi aqui, nosso líder do governo no Senado. Enfim, não quero deixar de agradecer Felipe Camarão, nosso vice-governador do Maranhão. Obrigada, gente. Obrigada pela presença de todos vocês. É bom quando a gente faz uma festa de aniversário, né, e o pessoal vem na festa. Então, muito legal. Vamos lá. Ele está voando. Bom, gente, eu queria começar dizendo para vocês que eu tenho muito orgulho de presidir esse partido. É uma das missões mais importantes da minha vida, presidir o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Um partido criado na luta. E foi o senhor presidente Lula que oportunizou e pavimentou esse caminho, junto com muitas companheiras e companheiros. Muitas vezes lhe cobram para colocar mais mulheres em cargos políticos, ministério, judiciário e em outros cargos de poder. É importante e a gente precisa, mas não olham para uma das coisas mais importantes que você fez. Nenhum presidente abriu tanto caminho para mulheres, incentivou, oportunizou, construiu para que a primeira mulher, nossa companheira Dilma Rousseff, se tornasse presidenta da República. E para que a primeira mulher fosse presidenta de um dos maiores partidos desse país, o partido que o senhor foi fundador. O valor histórico dessa postura foi, é e será fundamental para colocar de vez mulheres como protagonistas na cena da política brasileira. Nenhum outro líder político ou governante proporcionou condições importantes e simbólicas que o senhor proporcionou para empoderar mulheres. A história está registrada. E minha homenagem aqui a todas as mulheres desse partido que fizeram a luta e conquistaram esse resultado. As mulheres brasileiras, Janja, que lutam arduamente pelo espaço e dão duro por condições dignas de vida do nosso cotidiano. O nosso reconhecimento e a nossa gratidão. Viva a militância feminina, as mulheres do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. E companheiros e companheiras, chegar aos 45 anos de luta e resistência e conquistas, com a vitalidade e a trajetória do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, é um feito que deve ser muito celebrado, pela importância histórica que tem, o presente e o futuro do Brasil. Não estaríamos aqui se não tivéssemos mantido o nosso compromisso com a origem, com os trabalhadores, com a nossa origem, com os trabalhadores e com o povo brasileiro. Nosso compromisso foi mudar a política, o país e a vida das pessoas. Começamos inovando na organização política, um partido organizado de baixo para cima, nas fábricas, nos campos, nas escolas, comunidades de base, para dar vez e voz a quem nunca teve. Aos que sempre foram excluídos da riqueza construída pelas mãos do povo trabalhador, num país marcado a ferro e fogo por desigualdades, exploração e injustiça. E aí eu quero aqui homenagear todos os fundadores e fundadoras do PT, por meio de duas pessoas. O presidente Lula, nosso presidente de honra, e essa querida companheira Benedita da Silva, que é sempre um orgulho grande para o nosso partido. Também quero homenagear os ex-presidentes do PT, em nome de dois companheiros que estão aqui presentes, José Dirceu e Rui Falcão. Todos nessa representatividade ousaram lutar para que nunca mais a força bruta venha se impor à democracia e à vontade do povo. Companheirada, com a mesma coragem que demonstrou nas greves e manifestações, o PT levou a pauta da classe trabalhadora e da imensa maioria do povo brasileiro para as diretas já e para a Assembleia Constituinte. Foi assim que o Brasil começou a mudar. Combinando a luta das ruas e nas instituições, o partido mostrou que era a alternativa real para concretizar as aspirações e esperanças da nossa gente. E foi por este caminho, sempre coerente, que elegemos o primeiro presidente da República nascido do seio do povo e forjado nas lutas da classe trabalhadora. E foi esse presidente
que colocou o país na rota do crescimento com distribuição de renda, como nunca antes na história do Brasil, e que começou a mudar a vida de milhões de pessoas. Nada, ninguém vai apagar da nossa história que criamos 20 milhões de empregos e que o salário mínimo teve aumento real de 74%, com inflação controlada e PIB crescendo a média de 4% ao ano. Ninguém vai apagar a maior reforma agrária de todos os tempos, o Bolsa Família, o ProUni, a Lei de Cotas, o Farmácia Popular, o SAMU, as UPAs, o Minha Casa Minha Vida, as grandes obras do PAC e do Pré-Sal. A criação do Ministério das Mulheres, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos, agora somados ao Ministério dos Povos Indígenas. A Lei Maria da Penha e as políticas contra a homofobia e todas as faces da discriminação e do preconceito. Ninguém vai apagar que tiramos o Brasil do mapa da fome. E estamos tirando pela segunda vez. Que com o PT, o país assumiu um novo lugar no mundo, protagonista da integração regional, da questão climática e ambiental e da promoção da paz e do combate à pobreza e à desigualdade em escala global. Foi o legado dos governos do Lula e da Dilma que nos conferiu autoridade política para enfrentar a maior campanha de destruição já feita contra um partido e sua liderança. Uma campanha de cerco e aniquilamento, movida por interesses econômicos, políticos e sociais, dentro e fora do Brasil, fortemente contrariados pelo novo projeto do país, soberano, inclusivo, democrático. Impuseram um golpe travestido de impeachment, sem crime de responsabilidade, contra uma presidenta honesta que não cometeu crime nenhum. Acusaram falsamente, condenaram sem provas, prenderam, cassaram os direitos de Lula ilegalmente, tiraram o direito do povo de elegê-lo presidente em 2018. Mataram e sepultaram o PT muitas vezes nas manchetes e nos editoriais, mas não conseguiram tirar Lula e o PT da memória e do coração do povo brasileiro. Não foi por outra razão que ganhamos 5 eleições das 9 que disputamos nesse país. E vamos ganhar a próxima. E aqui eu quero fazer uma homenagem à mais aguerrida militância de todos os tempos, a militância do PT. Corajosa, aguerrida, leal. Vocês são o corpo sempre combativo e a eterna alma do nosso partido. Na vigília Lula Livre, por 580 dias e noites, nas manifestações e festivais, na defesa da inocência do Lula, enfrentando ofensa e violência, junto com os movimentos sociais, a militância impulsionou a solidariedade nacional e internacional para a batalha judicial e política daqueles tempos difíceis. Quero agradecer a todos os representantes dos movimentos sociais que estão aqui. Felizmente não couberam todos no palco, mas se sintam muito abraçados e a gratidão do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Esse é um momento também de agradecer aos advogados, religiosos, líderes políticos, artistas, intelectuais, jornalistas independentes e todos e todas que levaram a bandeira Lula Livre. Seus nomes estão inscritos na história da democracia e da justiça do Brasil. Compas, as alternativas ao PT que os poderosos promoveram desde o golpe de 16 resultaram em governos desastrosos para o país e em terríveis ameaças para a democracia. A economia regrediu, trazendo desemprego e pobreza. A fome voltou e o povo foi para a fila do osso. As instituições foram atacadas, direitos foram suprimidos, a liberdade foi cerceada com ódio e violência. E jamais esqueceremos a dor de centenas de milhares de famílias que sofreram o luto na pandemia, pela mão criminosa daquele que sonegou a vacina, zombou da ciência, dos mortos e da solidariedade humana. Esse ser agora está denunciado, e nos 45 anos do PT, é um presente para a democracia essa denúncia contra Bolsonaro. Com provas. Com provas e um farto material
produzido pelos seus asseclas, Bolsonaro sentará no banco dos réus. Será julgado pelo devido processo legal, coisa que não aconteceria se ele tivesse vencido a eleição. Nem por perto isso se compara, presidente Lula, com o que o senhor sofreu, com o que nós sofremos na operação conduzida por Sérgio Moro. Ali foram prisões ilegais, injustas, ilações, delações forjadas. Por isso que nós temos que ser firmes nesse julgamento. E ser firme para que os responsáveis cumpram. Por isso é sem anistia para Bolsonaro e para aqueles que praticaram o 8 de janeiro em 2023. Foi para salvar. Sem anistia. Anistia. Sem anistia. Foi para salvar a democracia, à frente de uma aliança que reuniu o campo popular e de esquerda aos movimentos, partidos e setores democráticos de todo o país, que o senhor se elegeu presidente da República pela 3ª vez. E o PT chega aos 45 anos com responsabilidade dobrada, gente. Reconstruir um país devastado e fazer avançar um projeto de desenvolvimento cada vez mais inclusivo e vigoroso, sem permitir retrocessos. Mesmo numa conjuntura nacional e internacional adversa, em que a extrema-direita e o neoliberalismo se aliam com voracidade e violência, é inegável que o 3º governo do presidente Lula já firmou sim sua marca. Mais empregos, mais salários, num país que voltou a crescer, gerando renda e oportunidades. E é dessa marca que não podemos esquecer quando somos atacados por uma oposição fascista, pelos arautos de um neoliberalismo que espolhou o patrimônio nacional e manteve os muito ricos encastelados em privilégios fiscais injustos e indecentes. Este é o governo que restabeleceu o aumento real do salário mínimo, fortaleceu o Bolsa Família e já criou 3.200.000 empregos, mais que nos 4 anos do anterior, que fez o PIB crescer acima de 6% em 2 anos, mais que os 4 anos do anterior. Esse é o governo que fez a indústria crescer 3,1% último ano, porque está investindo na inovação produtiva com apoio do BNDES Mercadante, que voltou a financiar o desenvolvimento. É o governo que isentou do imposto de renda quem ganha até 2 salários mínimos e vai isentar quem recebe até R$5.000 por mês. E pela primeira vez está cobrando dos ricos que mandam fortunas para fora. Não podemos proibir o Brasil de crescer. O PT tem a responsabilidade de elaborar, propor e apoiar políticas do governo neste rumo. Algumas delas já anunciadas pelo presidente Lula. A comida está cara, sim, está cara. Resultado da especulação com o dólar, do aumento das exportações e das crises do clima. Mas nós vamos vencer essa etapa. E sei que hoje essa é a sua maior preocupação, presidente. Assim como temos que conter os abusos no preço dos combustíveis, especialmente do gás de cozinha e da energia elétrica. 2 setores em que o poder público foi mutilado por privatizações e constrangimento nos anos recentes. A retomada dos investimentos da Petrobras e a desdolarização da sua política de combustíveis mostram que é possível e necessário avançar em benefício do povo e em benefício do país. Conferir prioridade ao orçamento da União na gestão de governo, aos programas sociais, saúde, educação, que alcançam a imensa maioria da população. Ampliar o acesso a crédito para os trabalhadores, as famílias, a indústria e os serviços, os empreendedores. Agora é avançar com firmeza, determinação e urgência na reforma do imposto de renda e no fim das desonerações indecentes, para que os muito ricos finalmente paguem o imposto justo e devido sobre seus lucros e dividendos, sobre o muito que extraem do país. Esse é o verdadeiro desequilíbrio fiscal e econômico que o Brasil precisa resolver. Porque o orçamentário, nós já estamos resolvendo, ministro Fernando Haddad, com as contas públicas, o compromisso com as contas públicas, nós estamos promovendo um dos maiores ajustes fiscais da história desse país. Nós saímos de 2023 de um déficit de 3,2% e você conseguiu colocar
um déficit de 0,09%. Isso é compromisso com as contas públicas. Companheiros e companheiras, é para o futuro que estamos olhando, ao defender esse governo e fazer avançar as mudanças que realmente interessam a maioria da população, como as que acabamos de destacar. É fato que o Brasil e o mundo mudaram muito nesses 45 anos. O mundo do trabalho, os recursos tecnológicos, a agenda ambiental e climática, os meios de informação e até a disputa política que hoje se faz pelas plataformas nas redes sociais, plataformas controladas pela extrema-direita, suas mentiras e seu discurso de ódio. O que não mudou foi o compromisso de origem do PT com a transformação do país, a nossa aliança permanente com o povo brasileiro. Não é uma pesquisa de antevéspera que vai nos abalar. Nós já passamos por muitas coisas difíceis e muito piores. E estamos aqui. Temos muito o que falar para o povo brasileiro. Vou repetir, ganhamos 5 das 9 eleições presidenciais. Sabemos lutar pelo que é justo, bom e certo e sempre lutaremos ao lado da verdade. A recente denúncia do Procurador-Geral da República confirma que foi contra Lula e o PT a trama golpista, autoritária e assassina, urdida a partir do momento em que o presidente recuperou seus direitos políticos. O Lula estava inocente, livre e candidato. E durou até 8 de janeiro de 2023. Não enfrentamos apenas adversários políticos nas eleições, mas um projeto ditatorial que se apresenta com outras faces e disfarces, além daquelas do chefe da milícia golpista. Por isso, não temos o direito de errar, de falhar em nossos compromissos com o povo e com a democracia do país. O PT precisa se preparar. Este momento de renovação das suas direções é a oportunidade que nós temos de consolidar nossa unidade interna, baseada no debate e na modernização da nossa organização partidária. Não há divergência entre a aliança ampla para as eleições e a defesa dos direitos do povo. Essa é uma falsa polêmica. Foi essa conjunção de aliança, presidente, que fizemos em 2022. Essa é a sua marca, presidente Lula, alicerce no povo. É dela que surgem as condições para fazer uma ampla aliança, para consolidar a democracia e reconstruir o nosso país. Por tudo que fizemos e pelo muito que temos obrigação de fazer, pela confiança que foi depositada em nós, o PT precisa seguir avançando, ouvindo cada vez mais o povo, dando voz e concretizando nas ações de governo os anseios da maioria da população brasileira. É para construir o futuro que precisamos transformar o presente. Vida longa ao Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Parabéns, PT, parabéns, militância. Estamos aqui seguindo